Oi, gente linda! Estamos aqui novamente no Pod Embaixadora e hoje eu trouxe direto de Maceió para vocês aqui o pastor Fred Nicásio, vindo de Maceió aqui em Barueri, direto para você, meu público maravilhoso. Afinal de contas, né, nos encontramos ontem, num acaso que não é acaso, porque Deus não faz acaso. Deus une pessoas, propósitos e objetivos. E o pastor mexeu comigo naquela loja ontem. E agora estamos aqui gravando. Verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Deus, primeiramente, depois você pelo convite. Como você falou, Deus não une coisas, Deus une propósitos, Deus une pessoas. E eu acredito que ontem, antes de estar na minha agenda e na sua agenda, já estava na agenda de Deus, porque não tinha possibilidade de eu estar ali. Mas como você disse, né? Quando Deus quer, Ele une propósito e Ele apresenta pessoas. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu relacionamento com Deus, um pouco da minha história, do meu testemunho. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. E, primeiramente, não era nem para eu estar aqui no estado de São Paulo. Tem 3 anos que eu estou presidindo a igreja em Maceió, mas pela insistência de um empresário da minha igreja, que é ovelha, não, pastor, você tem que ir comigo e tal. E acabou que hoje eu estou entendendo o propósito de Deus aqui nesse estado. Ah, que bênção, e foi realmente surpreendente, porque não estava na minha agenda estar ali ontem, naquele horário. E foi uma emoção grande. Vocês estavam ali, eu cheguei, já tinha no meu canto, e daqui a pouco veio um clamor abençoado, um testemunho, não sei como que chama isso na sua igreja, mas Uma revelação. uma revelação. E que revelação, para mim foi surpreendente, né? Você entrar e me chamar ali e falar, né? Ele me chamou pelo nome, daqui a pouco estou me falando, não vou te chamar pelo seu nome, vou te chamar de Jaqueline. Eu comecei a que ninguém me conhece, Jaqueline, meu Deus. Aí começou, e falou sobre o nome do meu pai, e daqui a pouco você foi tocar lá, em mais de 40 anos que se passaram sobre a minha mãe, eu, meu Deus, que loucura foi essa? Como é que é isso? Como é esse dom de um homem de Deus abençoado? Como você se transformou nesse homem com esse dom? É, nós temos uma crença, e eu costumo dizer que nós temos uma crença pagã. E o que é uma crença pagã? Uma crença que é empurrado. Você cresceu ouvindo, eu vou morrer, nascer, eu vou nascer, morrer, apostólica romana, cristã. E às vezes eu costumo dizer que a religião, desculpa pela a palavra chula que eu vou usar, a religião ela é uma desgraça, porque a religião ela atrapalha disso aqui, ó, da mesa. Se você observar, Coríntios, 1 Coríntios 11, 23, Jesus ele vai escolher 12 discípulos, ele vai reunir 12 homens numa mesa. Em volta de uma mesa, né? Dentro de uma igreja, né? Embaixo de um cimento. Isso. E a mesa, ela traz ajuda. A mesa, ela traz cura. A mesa, ela se revela quem você é. E a mesa, não existe ninguém melhor. E, às vezes, a religião, ela atrapalha de você receber ajuda. E eu cresci com essa ignorância, porque eu escutei da minha avó, da minha bisavó. E só que tinha algo muito especial dentro de mim que eu queria aprofundar mais, eu queria eh, ter um relacionamento com Deus a mais daquilo que, Que você estava vendo dentro da sua igreja. que vivia dentro Dentro da sua igreja. dentro de algo que não era. Tinha que ser algo maior. E eu comecei a conversar com Deus. Eu saí dentro de uma lavoura de milho, e naquela época, isso aqui há 38 anos atrás, eu estava dentro de uma lavoura de milho e eu falava muito com Deus. Eu sou de uma família muito simples. Eu conheci meu pai com 18 a 19 anos de idade. A minha mãe me deu um caráter muito libado. Ela fez o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Foi criado pela sua mãe, Fui então. criado com a minha mãe. E você ser filho de uma mulher negra há 38 anos aqui atrás, então você imagina o que eu passei.
O preconceito real não existe até hoje. O tanto de bullying que eu sofri. Primeiramente, que há 38 anos atrás, se você não tivesse uma referência de pai dentro de um lar, você quebrava um padrão familiar. Então eu já vim de um padrão familiar quebrado e debaixo de uma maldição. Porque eu sou natural de Montes Claros, mas eu fui para uma cidade muito pequena chamada Capitão Enéas. Eu passei a minha infância ali. Isso em Minas. Em Minas. E para mim foi muito desafiador, porque você morar numa cidade pequena, quando sai uma fofoca lá no início da cidade. Quando chegar lá no final da rua já é outra. Já é outra. Tudo foi sem fio. Isso. Então é muito rápido. E eu cresci ouvindo que eu não poderia estar com alguns amigos, que eu não tinha referência de pai. Eu escutei muito isso. E nem era só por causa da sua cor. Não. Era por causa de não ter pai. Isso. Bom, eu sou filha órfã de mãe. Então eu sei o que é preconceito de não ter mãe ou pai. Sim. E como a gente sofria bullying e preconceito dentro da própria casa, dentro da família, isso. Sim. E o que mais mexeu comigo porque lá tinha um senhor que ele chamava João, e ele era doido mesmo. E as pessoas falavam que eu era filho dele. Então, qual eram as datas comemorativas que mais me estruturou emocionalmente? Mas só que o tempo me curou, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa, sou um líder espiritual. E esse relacionamento que eu tive com Jesus me ajudou por aí. Me ajudou. Porque só cura quem já foi curado. Exatamente. Se você não foi curado, você não consegue curar. Exatamente. Você não atinge o seu objetivo de cura. Exatamente. Se você já não estiver curado. Exatamente. Então, assim, isso me ajudou muito. Quando chegava o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, Natal, isso mexia comigo. Porque eu via as famílias reunidas e eu cresci, né? Em 97 foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus. Em 97, de 97 até 2002 eu fiquei desviado. E só que com 10 anos de idade eu estava andando na lavoura de mim, eu tinha duas escolhas naquela época. Ou eu estudava, ou eu trabalhava. Por quê? Porque eu era de uma família simples, muito humilde. E naquela época eu não tinha condição de fazer as duas coisas. De fazer as duas coisas. E eu peguei uma virada do Cruzeiro para o Real. Foi uma época difícil para o Brasil. Para o Brasil, porque nós recebemos um golpe de Estado. Financeiro. Quem tinha. Não era, na época não chamava Caixa Econômica, chamava Minas Caixa. E quem tinha um dia na poupança. Que eram os bancos do Estado na época, né? Os bancos públicos eram estaduais. Foram confiscados. E tem gente que está recebendo até hoje, que entra com ação e que recebe aqui. Que tinha de poupança, de guardado, investimento. Foi-se embora para o governo. E naquela época, por não ter entendimento, minha mãe mandava buscar 1 quilo de arroz e chegava lá e trazia farinha. E eu tomava 2 pizzas. Comprou errado. Quando eu voltava lá, eu não conseguia levar mais 1 quilo, porque a inflação subiu muito rápido naquela época. Então eu tomava 2 surras. E ela achava que a culpa era minha. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Mas foi como ela aprendeu a crescer. Quando ela foi criada, ela também te criou. Me ensinou a ter um caráter. Porque caráter você não compra, caráter vem de berço. E eu aprendi isso. A minha mãe, ela me educou muito bem, muito bem. Se eu sou hoje um pai de família, se eu sou hoje um líder, eu devo muito à minha mãe. Graças a Deus. A minha mãe, ela foi para mim o meu herói. Isso. Ela é viva? Viva. Ela escute isso. Ela vai escutar. Ela deve estar batendo no meu Instagram. Eu esteja lá ouvindo isso. E a minha mãe, ela foi um exemplo de pessoa, mais simples que ela foi, mas ela conseguiu me blindar. Qual o nome de sua mãe? Aparecida. Chama Maria Aparecida. Maria Aparecida, eu lembro de outra Aparecida. E a minha mãe, ela, aos 8 anos de idade, pela necessidade que nós passamos, o que matou minha fome foi machixe com sal. Machixe. Bem apimentadinho, com pimenta doente, acabou isso? Isso.
com a carne moída, é muito bom. Nossa, Eu amo. e arrozinho branco no alho. E a minha mãe, ela, com os 8 anos de idade, ela me sentava num tanque que tinha no fundo da casa lá. E ela virava pra mim e falava assim, ó, tudo que nós estamos passando, isso é só uma fase. Você vai me dar muito orgulho. Muitas pessoas vão te ouvir. Você foi filho único. Não, eu Sim. tenho mais duas irmãs. A mais nova que chama Marielle, que é advogada, e a Patrícia, que mora em Janaúba, em Minas Gerais, que trabalha no restaurante. A mais nova e que eu falo, Estudou que mais. estudou mais e que teve condição que ela colheu o que nós plantamos, né? Isso é muito bom. Hoje ela se tornou advogada, É um legado. é um legado que foi marcado nela. Eu falo que ela teve a sorte. E eu falo que eu fui o filho da sofrência, o filho da necessidade. Eu Mas comia assim, você acredita, mas eu penso que a gente passa por tudo que a gente tem que passar. sim, É que assim, né, a maioria das eu sou religiões, física quântica. a maioria das religiões não acredita em vidas passadas. Não sei porquê, mas eu acredito, porque eu Sim, sinto isso dentro de mim, que a gente não nasce, morre e acabou. sim, Você veio e vai esperar mais 300 milhões de anos para até Cristo vir para a Terra. Não. Você tem que evoluir até ele chegar para você ir junto com ele quando ele aparecer, meu Deus do céu. Não tem sentido. Não tem sentido algum você amar alguém que você nunca viu na vida de primeira. Você conheceu, eu amo essa pessoa. É como se fosse meu irmão a vida toda. A Bíblia fala sobre isso, que se você não ama o seu próximo, como que você vai amar Deus que você não vê, mas que você consegue sentir? Eu falo, não, gente, as religiões pregam muito nascer, crescer, morrer. Eu não consigo viver assim. Para mim é tudo muito além. Principalmente porque eu acredito muito na ciência, na física. Que a física e a matemática não erra. Sim, E se ela existe e ela fala, eu acredito muito na ciência e na matemática. sim, E eu não sou uma pessoa da ciência e da matemática. Sou sim, uma pessoa 100% de humanas. sim. E o tempo, ele é bom, nada melhor. Existe o Cronos, que é o tempo do homem, e existe o Kairos, que é o tempo de Deus. E nada melhor que o tempo. Como é que não se explica, né? Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Não teríamos tido aquele momento abençoado. Eu carregava uma promessa. Eu carregava uma promessa. Aos meus 10 anos, Deus me prometeu. E a minha mãe, ela recebia muito naquela época, tinha aquele negócio de reza, né? Rezava-se. Hoje a gente fala, toda religião usou a palavra oração. Mas antigamente a gente rezava. Tinha aquela reza, benzer. E ela trazia uma mulher de uma cidade chamada Quem, que era um povoado bem pequeno, perto de Capitão Enéas. Só que essa mulher não fazia oração. Ela recebia um espírito que chamava Pombagira. Eu não estou ferindo a religião. Não estamos falando de religiões, estamos falando de vida. Entender. O que a gente está vivendo, o que viveu. E quando ela vinha, reunia ali, ela vinha revelando. E quando chegava em mim, a entidade falava assim, tira esse menino de perto de mim. Porque ele tem um ser de luz branco nele, e precisa levar ele lá na casa de manhã para consagrar ele com fumaça de barafo. E quando chegava perto de mim, ele não conseguia falar nada. Ele só falava assim, esse menino quando crescer vai me dar muito trabalho. E tá dando, né, pastor? O tempo passou. E depois que o tempo passou, eu entendi como eu hoje entendo do mundo espiritual e trabalho com libertação. Então, eu entendo hoje o que essa entidade queria dizer lá atrás. Que você era uma pessoa de luz, levando luz a outras pessoas. Isso. E hoje eu entendo, né? E o tempo passou. Eu estava um dia dentro da lavoura de milho. E eu tinha chegado de manhã e minha mãe pegou e falou assim: meu filho, hoje não tem nada. Hoje o que eu consegui colocar aí foi só farinha com sal. Esse milho de conserva que faz das latinhas na maionese, que faz. Eu trabalhei com aquele milho lá. Aquele milho ele é totalmente diferente. Eles plantam o macho e a fêmea, mas só que não é a fêmea que dá. Tira o pedão da fêmea para o macho dar para virar aquela especialidade daquele milho. Milho de conserva. Aquele milho ele saia de Capitão Enéas ia para Janaúba, de Janaúba ia para
pro Paraná, do Paraná ia para a Argentina, da Argentina ele é exportado no mundo inteiro. E eu trabalhei naquela época, em 2000, Será em jovem? 2001. Então, aquele milho, o quilo dele era R$ 80 naquela época. Naquela época. Hoje deve estar mais. Graças ao nosso atual presidente, o agro está com os preços tudo lá embaixo, né? Mas vamos torcer para que futuramente mude-se a bandeira e o agro volte a estar em alta novamente. Sim. E naquela época, eu tinha falado com Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida e a minha realidade ela não condiz com o ambiente profético. Porque Deus não estava muito profeta para falar comigo. E eu olhava para a minha realidade. Você não acreditava que você não ia, que você estaria onde está hoje. Sim. Você não conseguia ver isso. Porque eu sou de uma família muito humilde. Mas a vida surpreende. O que acontece? É isso que eu quero que você entenda. A realidade ela nunca vai condizer com o ambiente profético. Se não fosse o evangelho, eu não estaria aqui hoje, de frente de você. Isso transformou sua vida. Entendeu? Às vezes a gente olha para a nossa realidade, quando o ambiente profético ele vem, ele não condiz com a realidade do que nós estamos vivendo no momento. Mas o profético ele vem para encaixar na realidade e fazer a realidade ser aumentada. Porque o ambiente profético ele é bem maior do que geograficamente você está vivendo. E isso para mim foi assim, transformador. E hoje eu entendo. Porque quando você carrega uma promessa, ela é bem maior do processo que você passa. Quando você entende o seu propósito, eu acho que tudo começa a acontecer. Sim. E muitas vezes você vive uma vida toda sem saber qual é o seu propósito. Chega no fim e fala, por que que eu passei por tanto e nada aconteceu? Não, aconteceu. Você só não viveu nem reconheceu o propósito e as pessoas que passaram no seu caminho para se unir a isso. Verdade. E quando eu entrei para trabalhar, e geralmente na parte da manhã, nós abríamos as marmitas para ver o que tinha para trocar com a minha. Então, entendo. E ali, Cada um dividia a mistura. Isso. Que a gente chamava de mistura. Mistura, exatamente. Dividia a mistura. Arroz e feijão estava garantido. Isso. E eu peguei e não abri minha marmita, que minha mãe já tinha me avisado. E eu entrei para dentro da lavoura de milho e falei com Deus. Falei, Deus, como que o Senhor vai mudar a minha realidade se hoje eu não tenho nem o que comer? É parecido com o que aconteceu com você ontem. Eu entrei para dentro da lavoura para trabalhar, vi uma Dona Francisca lá, como se estivesse roçando. Quebrando tudo. Ela pegou e parou na minha frente e falou assim: Homem, quem disse que eu dependo da sua realidade para mudar a sua vida? Tu lembra quando tu abriu a marmita e tu falou assim: Senhor, não tenho nem o que comer? Eu hoje estou mudando a sua rota. Eu hoje estou mudando a sua geografia. Eu estou te tirando de um lugar de humilhação e estou te colocando num lugar de honra. Eu vou soprar o teu nome nos quatro cantos dessa nação. O tempo passou. Em 2002, eu lembro como se fosse hoje. A Copa do Mundo era na madrugada, no Japão. E eu estava sentado no barzinho, bêbado, igual uma égua, desviado. Égua nem bebe. É um ditado popular que o pessoal fala, né? A dia das éguas. Bêbado igual uma égua. E eu escutei uma voz. Sai daqui que aqui não é o seu lugar. E todas as vezes que passa essa imagem, eu falo isso, eu uso, porque eu me lembro, como se fosse hoje, quando o Denilson pega a bola, e ele vai pro canto ali contra a Turquia, que vê aqueles 6 jogadores para cima dele, e Galvão Bueno fala: olha o que ele faz, olha o que ele faz. E naquele momento ali, naquele exato momento, eu levanto do barzinho, de delay que hoje não tá, ele
faleceu. E eu saí, e na frente do barzinho estava acontecendo um culto na Assembleia de Deus, que era uma oração da madrugada, e estava tendo culto. E a palavra era sobre o filho pródigo. E você entrou nessa. Hã? E tu foi lá. E eu saí de lá, e entrei. Quando eu assustei, o pastor Martins, pastor Efraim, melhor dizendo, que estava pregando, ele pegou e falou assim: hoje é a sua volta para a casa do Pai. Você pegou tudo que seu pai te deu e desperdiçou lá fora, mas hoje o pai está te recebendo de volta. Ele quer colocar um anel, sandália e veste nova. A sua vida mudou ali. Quando eu me assustei, eu estava lá na frente, chorando. O álcool que estava no meu corpo saiu todinho. Eu voltei em si. E quando eu saí, os colegas que eu estava bebendo com ele ficou me observando. E eu passando na calçada e todos gritando, vai o pastorzinho. Só que eles não sabiam que ele estava profetizando na minha vida. Olha que bênção, né? É. Você recebeu um momento pastorzinho. Ele estava pensando que estava me diminuindo, pensando que estava. E na verdade estava te abençoando, né? É porque existem pessoas, Ellen, que ela lança uma palavra que talvez ela pense que está te amaldiçoando. E na verdade. Ela está lançando seu destino. Promovendo sua vida. Mudando a sua rota, né? Isso eu falo assim, igual quando alguém fala, você é rico, eu recebo, só quero tudo isso na minha conta agora, eu sou rica. Exatamente. Porque né, quem vê cara não vê coração, quem vê a carinha bonita não sabe que você trabalha todo dia, né? Exatamente. Bonita, cara. Então, se você trabalhar, ralar, você é rica, opa, recebo. E o tempo passou. E só que eu tive uma recaída no final do ano, no Natal. Eu tava no barzinho. Nesse mesmo ano? No mesmo ano, em 2002. Eu tive uma recaída. Eu cheguei muito bêbado e falei com minha mãe. Falei assim, mãe, eu sei que a senhora não me fez só, eu sei que tem um pai, a senhora tá me escondendo e eu preciso conhecer quem é meu pai. E só que minha mãe escondia eu do meu pai. Antigamente tinha muito aquele negócio de lista telefônica, né? Telefone, E ela pegou, foi lá, como ela sabe o nome dele todo, foi lá e achou. Na lista telefônica, achou, ligou pra ele. Aí um amigo meu pegou e chegou, tava jogando sinuca no barzinho. Ele pegou e falou assim, na época eles me chamavam de Fredão, eu não era pastor, né? Era jovem, muito jovem. Fredão, acabei de achar seu pai. Eu falei, cadê? Tá onde? Ele falou assim, tá lá em casa. Eu falei, não, cara, não. Ele falou assim, na linha do telefone, tá esperando com você. Ele pegou e ligou, conversei com ele. A esposa dele, que ele é casada, tinha acabado de cair do tanque, estava grávida. Ele falou assim, eu não tenho como te receber. Em 2004 ele me recebeu. E ele nem sabia então que você existia como Não, filho dele. ele sabia, mas ele orava por mim. Aí você lembra quando a entidade falava que não podia tocar em mim porque tinha um homem de branco, que meu pai é pastor. E ele orava para mim e falava assim, Deus, eu sei que o Fred é meu filho, eu não sei onde que ele tá, mas no que ele tiver, o Senhor protege ele do mal, livra ele do mal. Olha, até arrepiei agora. Que coisa, mas sua. Tá bom. O motivo. Aí depois, então, você foi entender o motivo que você já era abençoado desde sempre pelo seu pai. Isso. E quando chegou esse tempo, Deus pegou e me conectou com meu pai, e ali eu comecei a aprender mais ali sobre Deus. Quem era Deus? Ali você aprendeu a perdoar. Ali começou um processo na minha vida de perdão. Eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai. Quando eu comecei a estudar física quântica, eu entendi que eu tinha que passar por aquilo. Era a história. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente não aceita. Isso. E ali começou um processo na minha vida. Ali começou um destino na minha vida. Antes disso, é o que eu falo, o que me faz ser profeta, ele não é a revelação, não é a profecia, mas é o fruto do que acontece dentro da revelação e a evidência do que acontece dentro da profecia e da revelação. Falando nisso, pastor Fred, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui nas minhas colinhas.
Porque a gente começou, de repente veio o final da entrevista para o começo, mas é assim, a gente prepara um roteiro Mas e a coisa acontece do jeito que tem que ser. será? E por isso que eu gosto de fazer as coisas assim, gravar sem limites. Nesse seu processo de perdão, que a gente só perdoa depois que né, só perdoa depois que é perdoado, que aprende a perdoar, a gente só cura depois que já é curado. Nesse seu processo, a gente já falou de religião, falamos de como veio, sua mãe, seu pai. Hoje você convive com a sua família Sim, de pai e mãe. sim, E hoje você tem sua própria família. sim. Você é casado com a pastora Ariana Isso. e vocês são pais. Quantos filhos? Somos pais do João Gabriel, só temos um filho só. João Gabriel tem quantos anos? Hoje ele tem 15 anos. Hoje já é um adolescente grande. É maior que eu. Olha, de bênção. E como é separar ou conviver entre pastor, igreja, missão, família, filho, esposa, ser filho, ser e conviver dentro de mais todo o assédio dentro da igreja, dentro das pessoas. Porque assim, pode falar que não, Sim, mas toda pessoa que está de referência se torna alvo de ódios, de olhares, de perseguição, de amor, de inveja, tudo tá ali. No momento que você se destacou, todos os olhos do bem ou do mal vai estar para você. exatamente. É o que eu falei com você. Você lembra que eu falei que, sei lá, que o meu caráter, Foi lidado pela sua mãe. pela minha mãe. Porque caráter ele vem de berço. Vem de berço. E você só dá aquilo que você tem ou aquilo que você recebeu. Não tem como você dar amor, Se você não sabe o que é. não tem como você trair, Se você não souber o que é traição. não tem como você roubar se você nunca foi, Se você não aprendeu. entendeu? Você, não, você só reproduz o que você viveu. Exatamente. Então, isso aí que é o diferencial. Isso que me ensinou a lidar, a separar, a respeitar. Hoje nós estamos num século que filho não dá mais bênção para pai. É estranho isso. Nós estamos num século que os jovens não querem mais sentar com pessoas que têm experiência, pessoas que aprendeu, porque eu aprendi muito escutando as pessoas mais velhas que eu. E as pessoas hoje não respeitam mais isso. É que o mundo tá todo tecnológico, né? É mais A fácil. tecnologia tá roubando o amor. É mais fácil uma Roubando isso criança. aqui, ó. Filho, hoje não senta mais numa mesa se não tiver com um smartphone, com um aparelho na mão. Os brinquedos hoje são trocados pelos brinquedos da tecnologia. Se você chegar com uma criança hoje e perguntar para ele o que é queimado, ele não sabe o que é isso. Põe no balanço ali, no balanço. Vem pendurado na árvore. Não De sabe. corda, feito na corda. Você está entendendo? Então, o tempo me ensinou. Eu falo que esse século XXI que está vindo, eles não vão viver o que nós vivemos, o que nós pegamos da década de 90, o que nós pegamos dessa transformação para o século XXI. Então, isso me ajudou muito pelo caráter que a minha mãe me ensinou. E depois que eu conheci meu pai me deu destino. Porque mãe dá amor, mãe dá proteção, Ensina força. força, mas quem dá destino é pai. E quando eu conheci meu pai, ele me deu muito destino. Eu estava na barbearia dele, e na frente tinha um orelhão, né? Que hoje não tem muito, é muito difícil você ver. Não tem orelhão mais. E geralmente as pessoas ligavam, e nós atendíamos, porque estava na frente do salão, e a gente Chamava o vizinho que estava morando na casa da frente. E tinha um Wagner que pegou e ligou. Quando ele ligou, ele pegou e falou bem rude comigo, sabe? Eu tinha acabado de chegar lá em Montes Claros. Meu pai pegou e ele prestava atenção de tudo que estava acontecendo. Aí ele pegou e tomou um telefone de mim e falou: Seu Wagner, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Ninguém quer empregado seu, não, rapaz. Olha como é que você fala com meu filho. Tá vendo que você conhece? Você me conhece e sabe quem eu sou. Porque minha mãe tinha colocado no meio de mim, que eu estava saindo de uma roça. Uma cidade grande. Como se fosse uma capital. E ela botou muito medo em mim. Aquilo ali, para mim, liberou destino. Aquele medo que ela tinha implantado dentro de mim, meu pai me deu destino.
E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi presa. Eu comecei a ver algumas coisas que eu não tinha. Eu escutava uma voz feminina. E ele me deu destino. Então, isso foi a facilidade de eu entender. E quando você se destaca, Ellen, eu geralmente falo isso muito isso na minha igreja. Na igreja que eu sou pastor, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Eu falo muito isso. Você não vai ver ninguém incomodando um morador de situação de rua. Não. Só Mas assistência social nas madrugadas frias. para dar o quê? Para dar Pra dar comida para e tirar daquele pra lugar. levar para um abrigo, Isso. que é o que a gente fazia. Exatamente. Porque Fiz muito nós isso. temos um projeto que chama Ninguém Cresce Só. Esse projeto nós pega pessoas que saem do presídio e nós damos um curso de barbeiro para ele, eles já saem com a profissão. E eu costumo dizer muito isso. Você só dá aquilo que você tem. Você nunca vai incomodar com um morador de situação de rua, por quê? Porque ele está numa situação não de destaque. Ele está no último estágio da sua vida. O pior sentimento que um ser humano pode retribuir a ele é o sentimento de pena. Quando eu falo alguma coisa lá na igreja que as pessoas olham para mim, eu falo assim, ó, não tenha pena de mim, eu não estou vitimizando. O sentimento de pena é um sentimento, é o pior sentimento que um ser humano pode carregar. E o pior é que ele pode sentir, né? É uma coisa Porque esquisita. pena é algo, a Bíblia A fala assim, autopiedade, né? a Bíblia Se fala você isso. tem pena da pessoa, É o é autopiedade, que né? o ser humano pode carregar. E eu falo assim, ó, eu não estou vitimizando, eu não quero que tenha pena, eu não quero que tenha dó de mim. Porque você está passando por isso, tem que passar. Entendeu? Se levante do seu jeito. Se tiver que se arrastar até chegar do outro lado da cidade. Mas vai em frente. Sim. E eu aprendi a trabalhar desde novo, desde criança. E em 2019, quando Deus me pediu a minha empresa para eu fazer essa missão que hoje eu faço, para mim foi muito constrangedor receber uma oferta de alguém. Hoje eu vivo 100% De oferta. de oferta. E o pior, eu fui em 2018 para a Suíça, para a Europa, eu voltei. Em 2022 eu tornei voltar para a Europa. E quando eu cheguei, eu fui para Brasília. Eu fui para Brasília para tentar meu visto para ir para os Estados Unidos. Agora você pensa, eu aprendi a ler a Bíblia, eu sou analfabeto, não tenho vergonha de falar isso, eu sou analfabeto. Era. Que você aprendeu a ler. Mas você aprendeu a ler, era. sem prestar atenção, eu ainda tem dificuldade em algumas palavras. Algumas palavras. Eu não sou uma pessoa culta que consegue falar no vernáculo da língua portuguesa. Não, mas o importante é falar e a pessoa entender. Sim, sim. É diferente de escrever, que escrever para fazer uma prova você tem que saber. Mas falar e a pessoa entender é o que mais importa. Mas para ser pastor, não tem que fazer faculdade de teologia? Ou... Eu fiz teologia. Então você aprendeu. Eu aprendi. Agora, de qualquer jeito. Isso. O que acontece? Nesse meio tempo, eu aprendi a separar as coisas. Eu vim justamente para São Paulo, através do empresário lá da minha igreja, que é o Ovelha Rodrigo, e ele me trouxe para Maceió, para São Paulo, melhor dizendo, para fazer um curso que chama Princípios de Homens, princípio de honra, né? E eu fiquei aqui sábado e domingo, o dia todo, de 9 até... Não é dos homens de honra ali de Alphaville? Isso. Já ouvi falar. E eu peguei e participei desse evento no sábado e domingo, e ele fez de tudo para eu vir. Depois no pessoal ele conta histórias que eu não gosto. E nesse período, eu entendi porque que Deus me trouxe para cá. Hoje eu tenho a noção e eu entendo. Uma das primeiras coisas foi você, e a segunda foi essa família. Então, eu consigo separar tudo isso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu preciso entender. Em 2019, Deus me pediu uma empresa. Em 2022, eu tentei meu visto, não deu certo. Quando eu voltei para fazer uma live, eu fazia live meia-noite e meio-dia. Quando eu terminou, meu telefone tocou. O empresário falou assim: pastor, eu vou te dar um carro.
Que bênção. Porque em 2019 o carro que eu tinha ganhado dele. 0 quilômetro. Em 2022 eu já vinha fazendo a promessa que ia me dar um carro. Ele pegou meus documentos, preencheu tudo e falou que ia me dar um carro. Eu fui para Maceió. Ele falou, pastor, em vez de eu pagar O transporte? o transporte, eu vou tirar a passagem do seu sorvete e no bate-volta e volta para sua casa. Era o tempo que eu ia vir buscar o carro para continuar as minhas agendas, que eu tinha uma agenda aqui no Brasil e fora do Brasil. E eu voltar para a Europa novamente. Nisso, eu cheguei lá, ele tinha dado um aporte na Universal e tinha dado um carro para um pastor. Nisso, o pastor que me conheceu, pegou, entrou na mente dele para ele não me dar o carro. Eu não fiquei chateado. Marrom, vem aqui, vem. Eu não fiquei chateado, não amaldiçoei, não falei nada, continuei orando por ele. Numa semana ele perdeu 450 mil e perdeu um aporte. Uau. Mas eu entendi por que Deus me levou para Maceió. Onde tu tá hoje? Onde eu tô hoje, tá? Hoje eu cheguei lá em 2022, já fez 3 anos que eu tô lá. O carro me segurou para eu não viajar mais e ter um povo para cuidar. E hoje eu sou um pastor-presidente lá em Maceió. Hoje você tem um legado real, toda Não foi fácil construir do zero. que a sua igreja... Cadê? Chama Casa Adoradores Church. Church. Palavra difícil. Que significa igreja, né? Que é inglês. Church. Mas eu já vi isso, essa igreja por aqui. Falando nisso, vou fazer uma pergunta aqui, né? Falando tanto, né? Sim. Algumas religiões permite-se o pregador, pastor ou até mesmo padres casar e outras não. Ao seu ver, o casamento é melhor ou o celibato é melhor? Como você vê? Casamento? É, porque assim, tem religião que fala que pastor ou padre tem que ser casado. Sim. Tem que ter família, senão como é que você vai aconselhar uma família se você não tem família? Exatamente. E na igreja, vou falar, a igreja católica, porque eu fui católica, fui doutrinada da igreja católica, hoje não sigo mais. Eu falei. Não sigo mais, mas fui doutrinada, fiz tudo certinho e não pode casar. Eu sei que lá atrás tem uma história por que não podia casar os padres. Que antes casavam, depois, para os bens daquele padre não ficar para a família. Sim, para a igreja proíbe-se o casamento. Mas como que um padre vai aconselhar um casamento se ele não pode ser casado? Exatamente. Eu fico com a Bíblia ainda. Na Bíblia não tem lá nenhum seguidor de Cristo que não foi casado. Hã? Os seguidores tinham mulheres. Os apóstolos tiveram mulheres. Sim. Por que não vai casar? Exatamente. Então eu fico com a Bíblia. Por que eu fico com a Bíblia? O primeiro casamento foi destruído dentro do jardim de Deus, no Éden. Pois é. Desde que Deus é Deus, o casamento existe. Por que Deus ia dar para Adão uma mulher se não fosse sendo que ele casar? tinha tudo? Tem que aprender a dividir, a somar e a multiplicar. Exatamente. Não é na regra de vida. Não faz sentido você nascer da semente, vai morrer semente? É porque as pessoas, às vezes, é o que eu falei com você. Algumas pessoas se perderam por não respeitar princípio. E o que é princípio? É você estar numa via e quando você vê que o sinal está verde e ele está dando o sinal que está amarelo e você avança. Você está O quebrando. amarelo é para você diminui, E parou. porque vai vir um vermelho. E você quebra um princípio. E automaticamente, quando você passa, o que acontece? Acontece um acidente, você bater em alguém porque Atropelar. Porque você quebrou um princípio básico. princípio. Não é nem regra, é princípio básico. Princípio básico. Então, quando Deus ele construiu, ele formou, ele construiu um homem para ter uma família. Ele não construiu um homem para andar Viver só. Não. Senão não faria sentido. Não fazia sentido ele ter construído. Isso é muito legal. Você é um pastor missionário, porque você já foi, já pregou, e hoje você está em outro estado. Sim. E se te chamar para outro lugar, você pega a sua família e vai. Atender, somar e fazer todo um legado novo. Sim. Quando a gente recebemos convite, nós fazemos isso.
Sim. Ó, sendo um servo de Deus aqui, um homem de destaque, um homem de princípios. Gente, se eu fazer minhas perguntas, já está quase tudo respondido, hein? Você pode fazer. Mas agora eu vou fazer uma coisa que, assim, ó, você tocou aí num assunto do seu propósito de ter vindo para Barueri. Então eu vou tocar num assunto que tem a ver um pouco aí com esse pessoal de onde você participou. Você, como pastor, aconselha relacionamento, aconselha família. Uma mulher que sofre de violência dentro de sua casa, dentro do seu lar, procura ajuda sua ajuda. Certo. Específico, o pastor Fred. Qual o seu conselho para ela? Que ela se cale e vá orar ou que ela vá denunciar? Não, a primeira coisa, eu aprendi lá atrás que relacionamento, ninguém mete a colher. O relacionamento, ele não tem a terceira pessoa tem que ser Deus. Todo relacionamento, ela tem uma história. Lá na minha igreja eu falo de público. Homem que bate em mulher, ele tem que tomar um pau, um cacete. Concordo, não vou discordar dessa parte, embora eu seja 100% contra a violência física, eu sou obrigada a concordar. Que eu tô falando como Mas eu concordo. porque a mulher, ela é um ser frágil. Ser frágil. Já que Eu com 1,5 m, como é que eu vou me defender de uma pessoa de 1,90 m, 1,80 m, sendo homem? Se for mulher, a gente ainda gruda nos cabelos, né? E se você observar, em 2020, o que teve de famílias que se dispersou por causa da pandemia. Não, e nem foi por causa da pandemia, porque teve muito abuso. Foi um período que as pessoas Porque ficou foram obrigadas a conviver. ficou dentro de Porque casa. todo mundo descobriu quem era Você quem. tá entendendo? Então, assim, eu não sou a favor. Eu, pastor Fred, eu carrego o meu princípio. O que eu fui ensinado lá na minha infância. Que o homem não fala mais alto que mulher, o homem não agride mulher, o homem não bate em mulher. O primeiro conselho que eu dou, eu não mando separar. Não tem que mandar separar. Eu não mando Óbvio, separar. isso é óbvio. Mas eu mando procurar a lei. Porque a Bíblia fala assim, ó. Toda lei constituída abaixo do céu foi constituída por Deus. Senão não teria a capacidade da pessoa para criar a lei. Mas lembrando que nenhuma lei abaixo da terra é acima de Deus. Entendeu? Então, você tem que ouvir uma história. Todos lados tem uma história. Aquela mulher está sendo agredida por quê? Qual o motivo que ela foi agredida? Não defendendo o cônjuge, eu sou contra isso. Mas será que é porque ela já iniciou um relacionamento abusivo com uma pessoa que demonstrava. E aceitou e depois. Agora ela não aguenta mais. Exatamente. Agora não suporta mais. Então, assim, ela tem que procurar atrás dos direitos dela. E qual é o direito dela? Maria da pena. Na justiça, procurar ajuda psicológica, porque se sofre abuso, tem que ter ajuda psicológica. Não tem trauma nenhum, não se cura assim. Não existe. Acompanhamento. Não existe. O líder espiritual que ele fica em cima do muro, ele não está preparado para ser líder. Se eu não consigo pastorear a minha casa, eu não consigo pastorear a sua família. Eu penso isso. O meu primeiro ministério não é pastorear uma casa, uma igreja. O meu primeiro ministério é a minha família. E se você não cuida bem da sua família, como é que você pode cuidar de outra família? Eu não posso cuidar da sua família. A minha família ela tem que ser exemplo para as outras famílias. Então, eu não concordo. Tá? Eu não concordo. Não concordo. Eu gostei da sua resposta, eu vou falar, porque eu tinha medo da sua resposta. Não. Eu tinha medo da sua resposta, sim, porque eu já ouvi muitas pessoas ficar em cima do muro. Em cima do muro, ou que seja pastor, ou seja padre, ou seja conselheiro de igreja. Mas você sabe por quê? Vai orar. Não. Vai orar não, vai lá. Contrata alguém, dá um cacete. Qual o significado da oração? É evoluir, é curar, é amar. A Bíblia fala, agradecer. Oração já fala orar e agradecer, não é? Ora, agradece. Como eu só ficar orando e não ter ação, porque primeiro, Deus não vai descer do céu. Ele manda um barco, ele manda um iate, ele manda um bote, ele manda um cavalo para salvar a sua vida. Se você não pegou carona nele, como é que você vai salvar? Na sua mentalidade. Que dia que você encontrar comigo?
Nunca. Não mesmo. Principalmente quando eu venho à igreja, Só meu o Deus. evangelho para fazer isso. E é propósito, eu falo, é união de propósito, é união de fé, de força, de momento. Porque você falar, você vai à igreja? Não Porque tá vou. muito Eu convidada vou, mas eu não sigo. tá muito banalizado. Existe homem de Deus? Existe. Existe picareta? Existe. Porque se você prestar atenção, são pessoas que estão reunidas dentro de igreja que todos são ex. São pessoas imperfeitas que estão ali, não são pessoas perfeitas. Se fosse perfeito, eu não estaria na terra pregando e aprendendo. Eu convivo com pessoas imperfeitas todos os dias. Nós somos imperfeitos, gente. Eu tenho que saber lidar com elas. Nós somos pessoas imperfeitas que eu tenho que saber lidar com elas. Eu sou imperfeito e tenho que saber lidar com os meus defeitos, curar as minhas imperfeições, e é todo dia. Porque, todas as vezes que você enxerga uma pessoa, Um defeito na pessoa, olha para o seu. você não está vendo aquela pessoa, você está vendo você. No momento, porque assim, a gente só mede o outro com a nossa régua. Você não mede o outro pela régua dele, porque você não sabe qual é a régua dele. E toda pessoa que é fofoqueira, Ai, meu Deus, ela está escondendo muito, muito rabicosa. na realidade, o rabinho atrás. Ela só precisa de um ouvido. Ou para passar para frente, ou para ser sábio para matar aquela fofoca. Todas as vezes que alguém vem falando de alguém para mim, eu não aceito. Porque se eu aceitar, eu tô dando o direito da mulher ela falar de mim. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu convidei uma pastora uma vez, logo no começo que ela se aproximou porque ela queria uns contatos meus aqui dentro do município. Como foi conhecida, veio através de uma outra amizade, eu ajudei no início. Na primeira oportunidade, ela me deu um pezinho no bumbum e depois ela falou assim, eu não vou nunca te dar uma entrevista, Ellen, porque você não vai à igreja, porque você não gosta de pastor. Eu falei, não, não é que eu não gosto de pastor. Eu não aceito pessoas que têm o seu comportamento. Uau! Não são os pastores, não são os padres. Pessoas que têm o seu comportamento. É diferente. E posso dizer algo? E eu vou falar, hoje eu falo, sou eu que não quero entrevistar você. Falei isso pra ela. A mulher nunca mais quis olhar na minha cara e ainda saiu falando mal. Até que o dia que ela encontrou uma pessoa que deu uma machadada. Vou dizer algo para você, você vai na minha igreja contar seu testemunho. Mas depois do que você fez comigo, eu vou mesmo. Porque, você sabe, é o que eu falo de você. O que me faz ser profeta não é a revelação, mas é a evidência do que vai acontecer. Você pode marcar a data. Até dezembro você vai voltar a entrar em contato. E eu vou voltar aqui novamente no seu. Eu quero. Foi uma conversa maravilhosa, gente. Sabe? E com pão de queijo, que não podia faltar. É de Minas. E um energético para manter a gente bem cheio de energia. Então, assim, eu quero que você entenda isso. Deus, o que ele faz, às vezes a gente não entende, né? Você usou uma expressão aqui muito forte. Ela falou que eu não vou à igreja. Eu vou à vida, gente. Talvez eu não sigo. Você não vai no templo, porque a igreja somos nós. Sim, eu concordo. Eu acredito nisso. Se eu sou obra de Deus. A igreja somos nós, a Bíblia fala isso. Eu sou a igreja. Eu sou imagem, eu sou a igreja. Eu sei que existem muitas pessoas. Eu sei que existem muitas pessoas má. Bem, fugiu. Eu sei que existem muitas pessoas má, mas ainda existe muita gente que tem. Eu achei mais gente boa do que má no mundo. Tem. São mais pessoas boas. E quando eu entendi isso, porque eu fui, para muitas pessoas, eu era uma pergunta. E quando você é uma pergunta, fica uma interrogação. Eu deixei de ser uma pergunta para ser uma resposta. E você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu fui uma resposta para você. E foi mesmo. Senão eu não teria convidado um pastor sem eu conhecer, porque antes de eu entrevistar alguém, eu pesquiso a pessoa. Você levanta a vida da pessoa. Se você entrar, você vai ver todas as minhas redes sociais, todas abertas. Eu só vi a que você me adicionou e postei o vídeo. Pode olhar. Todas as minhas redes sociais. Pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa que eu preocupo muito com a minha imagem, com o meu caráter. Tá? Porque abrir porta é muito fácil. É mesmo? Difícil é você voltar. E minha mãe sempre falou isso. É verdade isso. Porque é muito fácil abrir a porta. Difícil é você voltar.
Você não deixar escândalo. E é difícil você manter aquela porta aberta com alegria, com felicidade. Você falar, volte. E assim, foram coisas boas. Sentir o que você fez, de verdade, para mim foi impactante. Não tinha tido religião nenhuma que tivesse me impactado tanto. Não teve pessoa dentro de religião alguma que me impactou tanto, mas eu vou falar, um homem que, para mim, foi impactante porque foi abençoado, e numa oração dele eu senti curando um nódulo que eu tive no seio, que é o padre Marcelo Rossi. Sim. Todo mundo fala polêmicas dele, mas para mim ele também é um homem abençoado com a palavra e o dom de Deus, assim como... Ele ativou sua fé. E ainda assim eu não continuei sendo católica. Sim. Não continuei seguindo uma igreja, Sim. um nome na instituição. Sim. Mas sim a fé que move. E aquele homem move fé. Assim como eu vi você fazer isso real na minha vida. E se você fez na minha vida, você faz na vida das pessoas. Senão você não teria tantos seguidores, tantas pessoas indo atrás, trazendo você de Maceió para Barueri, levando você daqui para outro país, para levar o que você faz na vida das pessoas. A cura, a fé, A libertação. a libertação, como você disse que foi na madrugada. A transformação. E é sobre mover pessoas, porque se a gente não move pessoas, se a gente não atinge a vida da pessoa, se a gente não inspira, não motiva, de que a gente serve? Na nossa igreja vai muito empresário, sabe? E eu falo muito isso de altar. Hoje as pessoas valorizam mais a posição social que você está. E na nossa igreja nós temos um dilema: aquele que não serve não presta para ser servido, porque eu faço aquilo que Jesus ensinou. Eu fico com a Bíblia. Te entendo perfeitamente. Agora, um pouquinho de hipocrisia, não sendo hipócrita. Vou falar, mas o pastor usa camisa de grife, sapato Olivieri Calçados, que é chique, é couro, que não sei. Mas se você está fazendo isso, é porque Deus está te proporcionando a qualidade de vida. Você não é maior nem melhor, mas Deus te permite estar bem. Mas você sabe o que acontece? Ninguém sabe o preço que um pastor, um profeta paga. É alto. Por que quando o médico vira para você e fala assim, ó, olha, se você agora não fazer a cirurgia, o valor dela é R$ 40.000, você vai morrer. Você vai dar um jeito, vai fazer, não vai? E quando não dá certo, você corre para onde? Vai para a igreja. Para ser o quê? Curado. Por que a gente não tem a mesma fé? No médico, ou na igreja, ou no pastor. Você tá entendendo? A diferença é essa, porque o pessoal acha que pastor tem que andar mal vestido, pastor tem que andar fedendo. Não, fedendo não, peraí que agora eu vou resolver isso. Que eu vou dar um presente pro meu pastor. Vou deixar separado do celular. Um perfume. Esse perfume é o Latitude Stamina da Rinode. É um perfume masculino que eu gosto muito. Talvez lá a sua esposa, como é que é o nome dela mesmo? Pastora Ariana. Pastora Ariana. Talvez, eu acredito que ela vai gostar, porque é um perfume que mulher gosta de sentir os meus maridos. Sim. Então, assim, é de coração. Obrigado. Quero que você leve. É de toda a minha linha. Gente, tá aqui, ó. Pastor. Ariane, ó. Tô mandando seu marido mais cheiroso pra casa, viu? E quando você vir aqui, você também vai voltar mais cheirosa. Garanto. É de coração. Obrigado. É um mimo. Obrigado. Então, assim, às vezes eu falo isso porque, obrigado mesmo, de coração. Eu amo perfume. Quem conhece sabe isso. Perfume, relógio, sapato, blazer. Eu amo ganhar. E eu ganho muita coisa. Por quê? Porque você só colhe o que você planta. Se você planta. Se a semente está na sua mão, você vai colher fruto dela? Não, gente. Se você plantar espinha, vai colher espinha. Se você plantar flor, vai colher flor. Se plantar fruta, vai colher fruta. E é sobre isso, você tocou num assunto muito bom, que eu amo, tá? Eu gosto quando as pessoas jogam uma pergunta polêmica, que isso chega em pessoas que pensam que todo mundo é igual. Vem cá. Aí eu vou falar com você a minha fala que eu uso lá. Pode usar e falar lá pro seu público agora. Você que é empresário, você tem que entender que o seu dinheiro ele não é importante, não. O que é importante é a sua pessoa.
Na nossa igreja não tem cadeira cativa para ninguém, né? Se chegar lá hoje, lá o prefeito, se chegar o presidente, ele vai ser tratado como qualquer outra pessoa normal. Na verdade, ele é uma pessoa normal, né? Ele pessoa não é porque ele tem Esse cargos, a gente respeita ele como uma autoridade, porque a Bíblia fala que nós devemos respeitar a autoridade. Só que eu não tenho cadeira cativa para ninguém. E lá nós fazemos o quê? Nós ensinamos que o empresário lá, ele lava banheiro, o empresário lá, ele olha estacionamento, o empresário lá, ele ajuda limpar o tempo, porque as pessoas não entendem isso. Porque hoje, se você tem milhões na sua conta, você tem que ser bem tratada. E posso te dizer algo? A pessoa tem que ser bem tratada, independente do que ela tem na conta. Porque não tem nada que você queira me proporcionar que Deus não pode proporcionar. Se Deus não usar você, Deus vai usar outra pessoa. É só o nosso câmera falando que nós temos só 5 minutos. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de ter tocado no assunto, porque, tipo assim, o que você sentiu ontem, o dinheiro trazia? Ah, não traz. O que aconteceu ontem foi além. Você tá com outro semblante. Você é outra. Eu precisava. Eu precisava. Fui tocada num momento. E é sobre isso, o Evangelho traz isso, transformação. Jesus veio para trazer transformação e as pessoas não entendem isso. Então é sobre isso que eu falo, tá? Eu quero agradecer você por essa hora que eu passei aqui com você. Eu não sei se você tem alguma outra pergunta. Eu quero agradecer a sua equipe por estar recebendo o meu ministério aqui. E você que vai estar recebendo, vai estar assistindo, né? Eu quero que você entenda. Nós estamos ali em Maceió, o dia que vocês quiserem chegar em Maceió, procura a nossa rede social, PR Pastor Fred Nicasso, tudo junto. Que honra, né? E eu quero te receber lá. Procura a Ellen, você que é mulher, que quer ter uma renda extra, você que quer, de alguma forma, ajudar alguém. O projeto dela é um projeto sério, né? Sobre empreendedorismo, sobre curar mulheres. O acolhimento, né? Por isso que eu montei agora a ONG de acolhimento à mulher, que eu sofri na pele, que a maioria sempre viveu, que eu sempre fui contra, que eu sempre apoiei mulheres. Só que ano passado eu sofri na pele a agressão de um homem gigante, não foi da minha família, fraturou minha costela. Eu falei, gente, tá muito além, eu tenho que ir muito além do ser apoiado, eu tenho que fazer com propósito esse acolhimento, de acompanhar juridicamente, psicologicamente, acolher, capacitar para ela não voltar para esse ciclo, porque realmente é uma coisa traumatizante. E é por isso que hoje, se você não tivesse passado por isso, você não estaria aqui hoje. Então tudo Deus tem um propósito. Deus tem. Nem tudo é o diabo que faz. Deus, ele permitiu. Deus permitiu para o quê? Porque você só vai dar aquilo que você tem ou que você recebeu. Por que você está na cura hoje? Porque você recebeu cura e você sabe curar as pessoas. E é sobre isso, levar, capacitar, que tá os produtos dos patrocínios e do que a gente pode trabalhar e melhorar a vida tocando outras pessoas. E vou mandar lá para a Cássia um brinco meu exclusivo. Você leva para ela com carinho. Aí, pastoraria, tá vendo? Da Majores, com aqui, ó, pra Ellen, e vai direto lá pra pastora, que ela tem missão e obrigação de voltar aqui pra falar comigo. Deixei no ar aqui, ó, cobrando, intimada. A próxima vez ela vai estar comigo. Intimada, tá? Sim, a pastora também tem um testemunho. Obrigado, que é a Ló. Levando pra você. E da próxima vez que vier, ela vai estar aqui sim comigo. Obrigado pela produção. O que precisar, eu estou à disposição, você sabe disso. E obrigado por estar me recebendo. Tá? Eu que agradeço ter aceitado esse pedido carinhoso aí, que foi de verdade. Que eu não convido se eu não quiser também, que eu sou dessas. Minha mamãe fala... Você vai fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Vamos. Por favor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse programa,
Senhor. da tua filha, Amém. esse Glória a projeto que o Deus. Senhor colocou no coração dela. Glória a Deus. Eu, como Glória a ministro do Deus. Evangelho, como profeta que o Senhor me levantou nessa nação e fora dela, Amém, Senhor. eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoa, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, protege, Amém. que o Senhor derrama, Glória a Pai, o Deus. Glória a Deus. sobrenatural, que o Senhor faz ela transbordar para a direita, para a esquerda, para a retaguarda, para frente. Glória a E Deus. Jesus. tudo que era para dar errado, Pai, já deu certo nesse dia. Amém. Pai, Recebido. todos que vai receber esta oração, que possa ser curado, transformado, liberto, Bênção. curado Deus. de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em todos os dias. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor, gratidão. Gente linda. Beijo no coração e gratidão.